Ciro Conte. Entrevista. Olha, hoje a gente está tendo a alegria, o prazer e a honra de receber aqui Michele Alencar, que é vereadora por Cuiabá, pelo município de Cuiabá, do União Brasil, né? Mas o interior do estado, a gente fala com o estado inteiro, né? Vai lembrar da Michele Alencar, lembrando da Centro-América, né? No esporte. No esporte. No Bem Mato Grosso. É, no Bem Mato Grosso, com Pescuma. Michele, alegria te receber aqui. Bom dia. Muito bom dia, uma alegria estar de volta aqui. Eu vim numa entrevista na Conte assim que estreou e depois não vi mais, então eu estou super feliz de estar aqui. Bom dia a todos vocês, uma bancada extremamente de alto nível e aqueles que estão no interior, estão na capital. Eu acredito que a gente tem muita coisa para falar hoje aqui, né? E estou à disposição aí, inclusive de todos os ouvintes, se quiserem mandar dúvidas, perguntas. Estou aqui representando aquilo que a população mais deseja, os interesses e as necessidades de cada um, né? Então, eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito satisfatória e eu vou tomar meu primeiro cafezinho com vocês hoje. Pois é. O programa que ela teve aqui foi logo que começou a Marina, né? E a Camila Piacente, no Agora na Conte. Aqui no nosso jornal é a primeira vez que ela vem. Sim, aqui nesse jornal é a primeira vez mesmo, pois estreando aqui. Será a primeira de muitas. Amém. Demorou, agora vai vir bastante vezes. Amém. Michele, tem uma coisa que toca o estado inteiro, né? A questão da saúde em Cuiabá. Eu queria que você fizesse um relato. Afinal de contas, a Câmara de Vereador ela tem uma ligação direta com as questões da saúde há muito tempo. E aí eu quero separar a Câmara da vereadora Michele Alencar, porque faz muito tempo que a vereadora ela tem protestado, falado, denunciado problemas na saúde, né? A Câmara não tomou posição, inclusive esse dia eu tenho criticado bastante a Câmara aqui, que agora forma uma comissão para olhar para a saúde, e eu fico na pergunta, e as outras? Vai deixar estourar para ter intervenção também, para depois olhar? Como fica isso? Mas inicialmente eu queria que você fizesse um relato, como você está entendendo todo esse processo nesse momento, que interessa o estado inteiro, que a saúde de Cuiabá, ela recebe pacientes de todo o estado. Realmente é um momento que eu acredito que Cuiabá nunca passou por um momento tão caótico como estamos passando agora, porque eu não sou daqui, mas eu estou há 15 anos aqui e desde que cheguei e obviamente como vereadora a gente levanta um pouco mais da história dos governos anteriores, das gestões. Eu não me lembro de nenhuma medida como essa, de a Justiça ter que intervir, decretar uma intervenção e o Estado ter que montar uma equipe para poder socorrer uma secretaria do município. Então, desde o início eu tenho dito que a gente não pode normalizar esse tipo de situação, porque é uma medida muito drástica, mas muito necessária, extremamente necessária, porque da maneira que nós estávamos caminhando, infelizmente as pessoas estavam morrendo. Infelizmente, quando você fala do buraco, pode causar um acidente, pode causar uma fratura, mas não é tão danoso como você chegar no hospital precisando de um atendimento e não ter um médico. Tanto que eu falei com alguns entregadores até que fazem as entregas do iFood, enfim. E eles falaram, tá muito difícil de andar na cidade, principalmente à noite, porque quando você conhece o trajeto, você já sabe que por ali tem um buraco, né? Você já vai desviando. Quando você não conhece, você cai, realmente, já quebrei moto. Ele falou, mas o pior mesmo é porque esses dias eu precisei de um atendimento para minha filha e não consegui. E aí você vê o seu filho doente, com febre, e o estado agravando, né? Então, assim, é o que eu vinha encontrando nas fiscalizações todos os dias. Todos os dias a gente denunciava, lembrando que no primeiro ano deste mandato, em 2021, nós já tivemos uma fiscalização que denunciou toneladas de medicamentos vencidos. Nós tivemos uma CPI dos medicamentos vencidos. Essa CPI foi feito um relatório com 15 apontamentos de medidas que poderiam ser tomadas pela gestão para evitar que aquilo acontecesse novamente. Isso em 2021. Em 2022, no final de 2022, o Conselho Regional de Farmácia encontrou mais tonelada de medicamento vencido em 2022. Ou seja, aquelas medidas que foram desconsideradas, elas poderiam ter sido feitas e evitado. Não foram tomadas essas medidas. 2022 de novo. E esse ano, no início desse ano, novamente. E na relação de medicamentos, não são os mesmos medicamentos.
Então são outros. Olha quanta falta. Eu sempre digo que o problema não é o financeiro, o problema não é o dinheiro, o problema é a gestão. A gestão do recurso público não tem sido feita pelo prefeito Emanuel Pinheiro e o seu secretariado com responsabilidade, com integridade. E o resultado é o que nós estamos vendo na nossa capital. O resultado é você chegar... Eu vou até abrir aqui, eu recebi nesse domingo, gente. Domingo à noite, uma mãe que estava com a criança que tinha sofrido um acidente, tá? Aqui ela me mandou a foto da criança que sofreu. Sim. Cheguei aqui na UPA, não tem pediatra, o que eu faço? Eles estão dizendo que eu tenho que ir para outro lugar, a minha filha tá precisando de ponto, tanto que assim, depois fez tomografia, quebrou ossos e tal, enfim. E aí, na hora, eu liguei para a interventora. Eu estava até na igreja, liguei para a interventora. A gente foi atendendo essa mãe, foi dando suporte e tal. Mas e se ela não tivesse o telefone da vereadora? Sim. Como que ela faria? E se essa pessoa não tivesse o dinheiro para pegar um Uber? Porque a unidade não disponibilizou a ambulância. E você entende que essa é uma... Eu tô trazendo uma porque é um domingo à noite e tal, pontual, mas todos os dias. Então, assim, a gente vinha denunciando falta de médico, a gente vinha denunciando falta de insumos básicos como soro, gaze, luva, máscara, papel A4 para imprimir, receita. Nós estávamos denunciando a falta dos medicamentos contínuos. Quantas vezes a gente falou do remédio para pressão, do remédio para diabéticos? Quantas vezes falei da falta do dipirona? Então, coisas básicas que não estavam tendo. A gente já estava denunciando que estavam tendo alguns servidores que já estavam começando a ter os seus benefícios não pagos, 1/3 de férias, 13º, e até agora sem nada. E aí a gente tem um relatório da intervenção, que hoje está fazendo 15 dias, Sim. E ele aponta exatamente tudo aquilo que a gente vinha denunciando. Tem uma questão lá, inclusive, Michele. Nós estamos entrevistando Michele Alencar, que é vereadora por Cuiabá, estamos falando de saúde, né? Michele, de ontem para cá, surgiu na imprensa uma defasagem no orçamento. Sim. Tá? Vamos falar sobre, mas antes disso, é uma provocação aqui. A gente não consegue entender, por exemplo, essa perca tão grande de medicamentos vencidos. Por que a gente não consegue entender? Primeira questão, vamos lá. A lei de licitação brasileira, ela é horrível. Ela é extremamente atrasada, precisa ser modernizada, uma série de coisas. Mas independente da lei, quando você vai comprar alguma coisa que é para o presente e o futuro, você tem que ter uma base de pesquisa, uma base de dados, saber exatamente a quantidade. Então, assim, que vai existir perca de medicamento, a gente não tem dúvida que vai ter uma perca aqui e outra ali. Que vai ter uma perca nesse volume, dá-se a impressão que foi comprado na promoção. Não dá a impressão que foi comprado alguma coisa com base na população. Como que se faz isso? Vereadora, só emendando a pergunta aqui do professor João Edson, eu não me dou a arrogância de julgar as pessoas, mas assim, não sou um pouco estranho, porque o governador Mauro Mendes disse que deixou a prefeitura redondinha em toda a gestão. Aí assume o prefeito Emanuel Pinheiro. E aconteceu o que a gente está vendo aí na saúde. Tem uma intervenção que tem data para começar e tem data para encerrar. Quando essa interventora entregar essa gestão da saúde, não tem que tudo isso volte novamente? Vocês não pensam nisso também, não? Claro, essa é a minha grande preocupação. A minha grande preocupação, porque a gente já teve uma prova disso, que o prefeito, ele infelizmente não está preocupado como deveria com a saúde, porque a intervenção que durou 7 dias e que tomou algumas medidas, no dia seguinte que ele voltou, a intervenção saiu, ele voltou todo mundo que tinha sido exonerado. Ele não tomou as medidas que deveriam, tanto que a saúde continuou um caos. As unidades continuaram sem medicamento, as UTIs pediátricas, as UTIs adultas continuaram sem funcionar. Em menos de 15 dias, gente, em 10 dias, todas as UTIs pediátricas estavam funcionando. O Emanuel não poderia ter feito isso, porque a intervenção inicial já tinha apontado, nós já tínhamos fiscalizado, já tinha apontado, né? Eles mais do que até nós, vereadores, sabiam que não estava funcionando. Por que não fez? Existe, sim, uma preocupação, tanto que teve um almoço aí, né, que foi bastante comentado, que eu convidei alguns vereadores da oposição para sentar com o deputado federal Fábio Garcia, e essa era
a nossa pauta. A pauta de nós pensarmos juntos como contribuir com Cuiabá nesse momento de transição, porque a intervenção tem 90 dias, ela pode sair. Como acompanhar os trabalhos agora, como contribuir para que a gente consiga avançar ao máximo e o que fazer pós-intervenção. Porque, inclusive, a Câmara Federal também vai acompanhar. Todo mundo está acompanhando. A Câmara Federal também vai acompanhar, o próprio Fábio Garcia. Abílio Brunini também chegou, conversamos sobre isso, porque Abílio também é um grande fiscalizador, né? Então, eu acho que a ideia hoje é todos aqueles que se preocupam com Cuiabá e têm esse compromisso, tentar ajudar. Agora, não tem como colocar na conta da intervenção 6 anos de gestão e achar que os 6 anos, como eu já vi vídeos maldosos, dizendo, governador Mauro Mendes, a UPA tá lotada, o que você tá fazendo com essa intervenção? Como se o problema da UPA lotada fosse da intervenção. São 6 anos de má gestão. 6 anos de uma gestão na prefeitura péssima. E isso resultou em todo esse caos na saúde que estamos vendo. Então, agora, nesses 15 dias que completam hoje, a gente já tem algumas medidas sendo tomadas, alguns avanços acontecendo, e a gente precisa que isso continue e, acima de tudo, terminou a intervenção, avance ainda mais, né? Porque a gente não vai resolver também em 90 dias todos os problemas, mas os medicamentos que estavam faltando em todas as unidades. O relatório, eu acredito que vocês devem ter tido acesso, mas o relatório consta, no relatório da intervenção, que nenhuma, gente, sabe o que é nenhuma das unidades básicas, os postinhos de saúde, o setor primário, nenhum tinha nenhum medicamento de uso contínuo, ou seja, não tinha uma cartelinha, não tinha um medicamento da pressão alta lá, nenhum tinha. E eu recebo receitas e as pessoas, o cidadão tá guardando, eu pedi, guarda o recibo, pega a notinha fiscal da farmácia que você está comprando desse medicamento que era para estar sendo distribuído na unidade de saúde, vai guardando. Uma hora você monta um processo aí, vai guardando. Porque, vereadora, pelo amor de Deus, eu não aguento mais comprar remédio. Qual remédio? O remédio que a gente já sabe que está faltando. Você está comprando? Manda aí, deixa eu ver se você está comprando. E as pessoas estão mandando, que estão tendo que comprar. Inclusive neto, prima, tio, tem gente fazendo vaquinha, pedindo para a família ajudar, porque não pode ficar sem o medicamento. E aí, depois do levantamento da intervenção, constou que não tinha nenhuma caixinha, não tinha nada em nenhuma das unidades, sabe? Às vezes falta numa unidade, aí você fala, lá no bairro vizinho tem, vou tentar pegar com a minha receita lá no bairro vizinho. Às vezes até consegue, às vezes não consegue, mas não tinha lugar nenhum, não tinha para onde recorrer. Hoje, o cidadão que precisa da saúde realmente está emparedado, não tem para onde ir. E aí, a gente está fazendo todo esse movimento. Por quê? A gente sabe que o impacto de não ter UTI pediátrica, a gente viu aqui em Santa Casa, gente. Sim. Recebia 100 crianças, está recebendo 300. Por quê? Porque o município não está atendendo. Ontem teve que fazer uma paralisação temporária, porque não tinha mais onde colocar a criança. A culpa é da Santa Casa? Pelo amor de Deus, gente, vamos racionalizar todo o contexto, né? A culpa é de um município que não está funcionando, que até ontem não tinha os leitos abertos por falta de insumo, por falta de medicamento, por falta de compromisso, porque o recurso existe. Então, a gente precisa só pensar. E aqui, eu inclusive na minha fala ontem na sessão, eu falei, já tivemos muitos questionamentos. Porque esse número não é verdade, porque não é esse déficit, porque todo mundo falando dos 500 milhões. A prefeitura soltou uma nota dizendo eu vi, inclusive, eu achei ótimo esse questionamento. Porque vocês estavam ouvindo Emanuel Pinheiro por aí, gente? Não, porque ele estava sumido, né? Sim. Precisou um número aparecer aí para ele se posicionar. Porque, graças a Deus, como que você caracteriza um bom gestor, um bom líder? O barco está afundando, ele corre? Né? Porque aqui, no momento de maior desespero da cidade, uma intervenção, todo mundo, todos os setores, Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público, todo mundo acompanhando a intervenção. Todo mundo montando comissão. E o gestor não tá. Não é estranho isso? Todo mundo acompanhando, menos o gestor da cidade. Quem devia ser o dono do megafone para organizar, né? Exatamente, mas aí ele apareceu, se posicionou. O que a gente não pode é descaracterizar um trabalho
por conta de um questionamento, porque o grande questionamento não é esse valor, o grande questionamento é o que a população está recebendo de saúde. Mas não interessa se são 500 milhões, se é 1 bilhão ou se é R$1. O problema é que tem gente morrendo porque não tem dipirona, não tem soro fisiológico para fazer inalação. Soro fisiológico. E Várzea Grande doou soro fisiológico para Cuiabá. Isso é um absurdo, professor João Edson. É verdade. Não, porque assim, o volume é muito grande, assim, é significativo, deixar bem claro isso. É muito claro que existe um conflito entre pessoas físicas, gestor estadual e gestor municipal. Isso é evidente, né? A tal da bolacha biscoito, ela vive rodando aí e não é de hoje. Eu até citei aqui antes, Michele, uma frase do grande Wilson Barbosa Martins, que foi governador no Mato Grosso do Sul, né? E lá pelos idos de 82, ainda quando eu vivia por lá, quando ele ganhou o governo, a gente tinha aquela questão, né? Vamos tirar todo mundo fora, vamos entrar com um governo novo, não sei o que tem. E ele disse de uma forma muito assertiva que o homem público não tem direito de utilizar o poder público para realizar os seus próprios caprichos, né? E a gente tem olhado que essa relação de conflito ela tem passado um tanto por isso. Só que nesse caso agora, ela ultrapassa a questão do limite. Porque existe um cidadão, como você mostrou a foto dessa mãe com o menino aí, né? Só que a gente tem que entender que a maioria, a grande maioria, não tem telefone de vereador nem de ninguém. Tá? A boa maioria que não tem dinheiro ou não tem um plano de saúde para procurar um pronto-socorro diferente, né? Ele também não tem dinheiro para pegar Uber, para pegar uma série... E esse pessoal estão morrendo. Porque a saúde tem essa questão. Quando você vai, é diferente de qualquer outra coisa. O Neto até assinou a questão do buraco aqui, de uma ponte, né? A ponte caiu, você arruma um barco, você não vai, você espera para outro dia, tá? A saúde não espera. Não, lembrando que no próprio pronunciamento do desembargador Orlando Perry, gente, foi forte, porque não é um discurso, deixou de ser um discurso político, é saúde pública. E ele falou, pessoas estão sendo amputadas. Eu tô com uma pessoa aguardando uma cirurgia, vocês viram no relatório o número de pessoas que aguardam uma cirurgia? Eu tô com uma pessoa que ela tá prestes realmente a perder uma perna, porque não consegue essa cirurgia. Um trabalhador decente, um trabalhador, chefe de família, que convive no meu circuito, entendeu? Então, primeiro, a gente tem essa relação, não são todos que têm o telefone de um vereador. E não é qualquer vereador que atende 8 horas da noite em pleno domingo. E nem deveria ser também, né? A gente não deveria ter que ligar para um vereador. Exatamente. Nós temos aí uma série Esse não é um recurso, né? E a gente vai tentando ajudar de todas as formas por compaixão, porque você está vendo as pessoas perderem a vida. Esse trabalhador já não está mais conseguindo trabalhar, porque já não está andando direito. Então, é muito triste a gente chegar nessa situação. A gente vê que um desembargador teve que fazer um pronunciamento daquele, e que mesmo assim, sabendo tudo isso, e me dói, sabe, quando eu vejo o chefe do nosso executivo municipal falar que é fake news. Eu não sei se os senhores se lembram, mas quando tudo isso iniciou, o caos na saúde, está faltando isso, está faltando aquilo. Os vereadores de oposição são fabricadores de fake news. Meu Deus, que mundo é esse, gente? Porque eu lembro que ele inclusive postou um TBT de uma unidade de saúde comemorando. Naquela mesma semana eu tinha ido na unidade que estava com a placa: estamos sem médico, o dentista não tem como atender, porque não tem insumo, o aparelho, a cadeira não estava funcionando e não tinha medicamento, nenhum antibiótico, inclusive, nenhum. Fora os de uso contínuo. Aí eu falei, gente, como... ou seja, não se atentou, postou, porque realmente era uma unidade que tinha... Mas não se atentou, o que adianta eu inaugurar e não atender a população? Então, é muito triste ainda ter que ouvir que, diante disso tudo, estamos produzindo fake news. Pelo amor de Deus, enquanto existir esse discurso, não haverá um enfrentamento. E foi desde o início que eu tinha falado. Aceite o caos e fale: vou enfrentar de forma estratégica, planejada, e vamos vencer junto. Vamos vencer junto. Mas não, ao invés de... fechou os olhos para aquilo que está acontecendo. E quem está sofrendo?
a população. E deixar bem claro aqui, professor João Edson, o posicionamento do senhor, o senhor não me impediu fazer isso, mas eu deixo, eu quero tomar a liberdade de fazer isso, da rádio também, não é um posicionamento político, mas é um posicionamento ao lado do cidadão, que merece ser representado nesse momento. Deixou de ser. Porque assim, a vereadora é mãe, a Juliana também é, o professor já é avô, está num grau assim mais elevado na escada de Jacó, eu sou pai. Assim, um relato que aconteceu semana passada, eu tenho uma filha que tem bronquiolite, e a gente sabe o que a bronquiolite pode causar. Nós estávamos na rua, eu e minha esposa, a gente viu uma criancinha com mesmo sintomas de bronquiolite e conversamos com a mãe e ela falou assim, olha, eu dependo da rede pública, não tem remédio. Nós tivemos que ir a uma farmácia e comprar para ela aquilo que é o atendimento básico, que é Clenil e que é aquele outro que faz um espaçador para aquela criança ter um pouco mais de alívio. Olha que absurdo, professor, as pessoas não se sensibilizar com a dor do próximo. E o que mais me dói nisso tudo é ver depois elas dizerem que são cristãs, a ponto de ter uma missão e não cumprir com êxito a sua missão. E tem um discurso que machuca bastante, né? A gente mesmo faz ele aqui o tempo todo, ele fica contraditório quando você vê isso. Nós estamos num estado que é chamar de bolha de prosperidade, e o Vivaldo já me corrigiu aqui, não existe bolha que dure 30 anos. Faz 30 anos que nós estamos na prosperidade contínua, né? Entrada de recurso, dinheiro, ao passo que o Estado sempre assumiu responsabilidade, que era do governo federal. Isso aconteceu lá com o governo Júlio Campos, quando foi asfaltar o 163, né? Daqui até Santa Helena, até Colíder, até Alta Floresta, né? Saindo de Santa Helena já não é mais um 63, é até Santa Helena, depois um braço ali até Alta Floresta. Asfaltou pelo governo federal. Lá na divisão do estado, quando nós ficamos bancando os aposentados do Mato Grosso do Sul, com o governo federal dizendo que ia pagar, depois não pagou, né? Agora o governo Mauro Mendes assumindo estradas federais, inclusive a 163 está aí para ser assumida também, né? Da duplicação da 174. 174. E ao passo que a gente tem essas mazelas de coisas básicas, de alguém que não consegue ter o remédio para sua pressão. Então, assim, não tem como explicar essa contradição do Estado. E você vê todo dia aqui na rádio, televisão, mostrando as belezas e as riquezas de Mato Grosso. A Michele fez isso maravilhosamente bem quando estava na TV, né? Mostrando as grandes riquezas de Mato Grosso. Olha como era a minha vida, né? Pois Isso aqui é a missão. Minha vida era viajar, mostrar cachoeira, Coisas fazer lindas, rapel, rafting, mostrar Pois o turismo. E hoje, graças a Deus, assim, eu entrei para me comprometer em ser a representante que eu gostaria de ter. É bem mais desafiador, estaria mais confortável onde estava. Mas é encarar isso com muita responsabilidade, porque a gente está precisando muito de quem encara o mundo, né, representação política com compromisso genuíno e responsabilidade. Porque eu, como mãe, gente, as pessoas, eu já ouvi, sabe? Claro, não vou citar nome jamais. Ah, mas você vai mudar. Você vai deixar de ter esse coraçãozinho mole aí, de se revoltar tanto. Vai passar isso daí, você tá só começando. E eu peço para Deus, sabe, de verdade, o dia que eu não tiver, que eu não fique mais. Porque daí você mais uma. Eu tenho mais esperança nas mulheres, viu? Então, por isso... Nós temos, mais, né? Podem ter, viu? Tem mais Podem esperança nas ter. mulheres. Inclusive, é esse um tema que eu queria trazer, não sei se dá tempo agora nesse bloco. Agora são houve legislatura em que nem havia mulheres na Câmara de Vereadores de Cuiabá, né? Nessa legislatura tem 2. Você que entrou na política, você é jornalista por profissão e entrou na política agora, eu queria que você falasse sobre esse caminho. Tá. Agora 3, né? Porque a 3, Maísa né? assumiu, não venceu no pleito, mas assumiu. Ela está de licença agora, né? Ela ela ainda tem mais a sessão de quinta e de terça. Somos 3 mulheres. E Edna Sampaio, a Maísa Leão. A Edna Sampaio do PT, Maísa Leão do Republicanos e a Michele Alencar do União Brasil. 3 mulheres, e eu vou dizer assim, sou muito justa quanto a minha visão do trabalho dos vereadores. E são 3 mulheres extremamente atuantes e honram os seus eleitorados, são aguerridas, são mulheres que realmente a população ganhou muito em tê-las ali na Câmara. E pela primeira vez, nós temos agora, iniciado para esse biênio e ficará permanente,
a Comissão de Direitos da Mulher. A Câmara nunca tinha tido a Comissão de Direitos da Mulher. Isso é histórico, posto que a gente precisa, assim, comemorar os pequenos avanços, né? A gente tinha uma legislatura passada que não tinha nenhuma mulher. E a gente já tem essa, que nesse momento temos 3. Temos uma Comissão de Direitos da Mulher e eu sou a presidente dessa comissão. Até porque nós temos tantos temas extremamente relevantes para serem tratados, com profundidade, responsabilidade. E a comissão, hoje, ela não é apenas uma comissão deliberativa para parecer de projeto. Porque até então, as comissões, elas eram assim. Fazer a reunião da comissão, porque eu tenho esse projeto, vamos dar o parecer, quem é o relator, vota sim, vota não e tal, e tchau. E vai e toca o projeto. Hoje não, nós temos comissões propositivas, então dentro das comissões a gente traz discussões, a gente aborda temas para que a própria comissão tenha como avançar e não só carimbar aquilo que já chegou, mas nós propormos também. Então eu já tenho até uma listinha de temas para a gente trabalhar dentro da comissão. E falando em comissão, falando em mulheres, a gente tem projetos que, eu vou dizer, só mulheres conseguem pensar, viu, senhores? Não descaracterizando o homem, não sou do tipo da mulher que acha que nós temos que estar em cima e tal. Eu acredito que um parlamento, a sociedade precisa compreender como necessitamos uns dos outros, como nos completamos. Sim. O que nós queremos não é ser melhores, nós queremos ser respeitadas, é diferente. Nós queremos ser respeitadas, nós queremos ter o nosso direito garantido e nós queremos que quando o nosso direito esteja sendo garantido, a gente não seja caracterizada como privilegiada. Porque é isso que acontece. Às vezes, quando você tem um direito aplicado, fala, privilegiado que é mulher. Não. Então, é isso que nós queremos, uma sociedade igualitária. Eu, Michele, sei o quanto eu preciso, por exemplo, do meu marido. O quanto é importante a opinião de um vereador homem. Sempre vai me dar um equilíbrio, né? Então, a gente tem caminhado com essa ponderação, mas existem pautas que os homens não vão pensar. A pauta, por exemplo, do meu projeto, que foi aprovado e já é lei, e a gente está lutando pela implementação, que é as salas de amamentação nos órgãos públicos. Quantas vezes a mulher chega, fica horas e horas esperando um atendimento com a criança novinha e às vezes passa o constrangimento de ter que dar mamar para essa criança, às vezes está com outra criança, o peito solta aqui e tal. Só quem é mãe sabe, gente. Sim. Só quem é mãe sabe. Eu, quando mãe, até eu trabalhava na TV, não tinha um espaço para eu tirar o meu leite. Sim. Quantas vezes eu fiquei tirando o leite na pia do banheiro, com gente entrando e saindo, um espelhão na frente. Ai, peraí, cuidado que eu tô tirando leite. Num banheiro, né? Condições sanitárias não adequadas. Então, assim, isso quem vai pensar? É uma mulher? E a gente conseguiu aprovar, então, assim, não só para as servidoras dessa unidade, porque lá na Câmara conseguimos implementar. Então, não só para servidoras, mas para as cidadãs que visitam também terem um espaço Sim. de acolhimento. E aí eu tenho outras pautas também, eu falei que eu falo bastante, mas é porque ontem também aprovamos mais 2 pautas, proposituras nossas. Michele, já a gente fala nela, vamos para o intervalinho? Michele, ontem teve um outro debate quente lá na Câmara de Vereador. Conta pra gente o que aconteceu. Olha, ontem, assim, final da tarde, teve assim, algo que tirou a nossa paz. Agora as mamães, os familiares de crianças com deficiência sabem do que eu estou falando. Por quê? Desde o ano passado, inclusive, eu venho questionando o contrato da Conviva, que é a empresa terceirizada contratada pela prefeitura para disponibilizar as CADs, que são aquelas acompanhantes dos alunos com deficiência. E nós questionamos muito, porque esse contrato teve muitos aditivos, era um contrato muito alto, com poucos, as CADs recebiam pouco, um salário pouco, e não eram suficientes para os alunos. Então, o que acontecia? Em agosto, setembro do ano passado, lembrando, ano passado foi o primeiro ano escolar pós-pandemia. As crianças estavam enlouquecidas para voltar para aula. Ninguém aguentava mais aula online, né? E aí, nesse primeiro ano, em setembro, gente, a gente tinha criança que não tinha iniciado o ano letivo. Olha que absurdo. E nós questionamos, eu fiz audiência pública, eu entrei em contato com essa Conviva, até a Conviva foi na audiência pública. Enfim, questionando esse contrato. Aí, esse ano,
esse mês, no início desse mês, o nosso conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, suspendeu esse contrato, porque esse ano, esse contrato foi feita uma licitação de novo para a empresa que já está atuando desde 2019 e ela ganhou de novo. Um contrato de 52 milhões e foi pelo Tribunal de Contas constatado que teve indícios de superfaturamento de 8 milhões e vícios no processo licitatório. E aí, ele suspendeu e falou, façam novamente o processo licitatório da maneira correta, né, da maneira justa, respeitando a integralidade de todo o processo e não deixem o serviço ser suspenso. Enquanto vocês refazem, porque assim, como foi um erro de vocês, tipo assim, tô dando uma chance para vocês, né? Não deixem o serviço suspender. Ficou acordado isso. E eu falando na sessão sobre isso, vereadora Maísa também, e eu recebi da própria secretária adjunta que poderia ser suspenso, sim, se o Tribunal de Contas não revertesse. Eu entrei com uma grande movimentação. Lá, inclusive, no meio da sessão, o vereador da base entrou em contato com a secretária. Não vai suspender de jeito nenhum. Fala para essas vereadoras aí pararem de falar isso. E aí ontem todas as escolas familiares receberam um informativo dizendo que por conta do Tribunal de Contas ter suspenso o contrato, a partir de hoje ninguém mais teria acompanhante, ou seja, não poderia ir para a escola. E aí, gente, meu celular pipocou, os grupos, mãe chorando, desesperada, pedindo ajuda, o que a gente vai fazer? As crianças não podem ir para a escola, olha, que revoltadas. Aí entrei em contato com o Tribunal de Contas, conselheiro Sérgio Ricardo, olha que absurdo, estão colocando na conta do Tribunal de Contas, estão colocando na conta do senhor, o que foi acordado e tal. E aí comecei uma movimentação, o conselheiro conseguiu reverter com a secretária, né? Ele conseguiu reverter e ela teve que emitir daí. Isso começou, era umas 4h30. Aí, às 7 horas, as escolas já estavam recebendo um novo informativo de que vão manter as CADs. Mas ainda nessa insegurança, porque vão manter, mas terão que fazer novamente esse processo. E aí, eu fico bem, assim, apreensiva, porque até a própria nota do Tribunal de Contas, emitida ontem, eu vou ler só o iniciozinho, disse: TCE-MT vê má fé, desmente o ofício da Prefeitura e garante atendimento aos alunos com deficiência. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Estado vem a público desmentir a Prefeitura de Cuiabá, que através do ofício 67/2023 da Secretaria Municipal de Educação, informou que estaria suspendendo o serviço de atendimento aos alunos com deficiência nas escolas do município, cumprindo a decisão da Corte de Contas. Aí tem toda a nota, mas o que eu queria ressaltar? Olha a vergonha que Cuiabá está passando. Tribunal de Contas, e daí não é a vereadora de oposição, não é a vereadora que fica batendo na gestão de forma involuntária, não, gente. É o Tribunal de Contas emitindo uma nota oficial dizendo que a prefeitura está com má fé e mentindo. Então, olha o nível que nós estamos chegando. E aí, se não tem essa movimentação parlamentar também, se a gente não faz toda essa força-tarefa, se não tem... Hoje as crianças todas estariam fora da sala de aula. Então, a gente está falando de muitos problemas que acontecem na saúde, mas a gente está falando também de outros problemas em outras pastas. A gente não está falando só de educação, a gente está falando de infraestrutura e muitos outros. Mas esse caso é porque a gente está mexendo. Eu não sei se aqui alguém dos senhores tem algum familiar, filho, conhecido, por exemplo, com autismo. Porque a gente sabe que uma criança deficiente enfrenta muitas dificuldades de acesso, de qualidade de vida, de atendimento à saúde. Se a gente está falando que o acesso à saúde de uma pessoa típica é difícil, imagina de um atípico, né? Por exemplo, o autista precisa de várias terapias. Hoje, o município de Cuiabá não oferta nenhuma terapia, a não ser a ecoterapia, que ainda... no final do ano, início desse ano, passou por um processo extremamente delicado, tiveram que fazer uma reorganização e hoje está funcionando apenas um rancho. Com qualidade, obviamente, mas apenas um. Ou seja, em qualquer lugar da cidade, a pessoa tem que se deslocar para levar o seu filho naquele rancho, porque é a única terapia que essa criança tem. E os pais que não têm carro, os pais que não têm dinheiro para o ônibus, os pais que não... Então, assim,
tem um transporte, mas não atende toda a necessidade. Então, assim, é difícil para essa criança que só tem uma terapia, de repente não poder ir para a escola, de não ter um mínimo. Lembrando, né, Michele, que isso é direito. E quando é direito, significa que existe orçamento. Sim. Então, ninguém estabelece um direito sem estabelecer orçamento. Então, não teria mais... É básico.